Shabbat Shalom! Estamos mais uma vez reunidos para estudar a Parashá, dessa vez, Vayachel, ou e reuniu. É a hora em que Moisés vai reunir com o povo para ensinar as ofertas. E hoje, mais uma vez, Deus preparou uma reunião boa. Nós saímos lá do norte e descemos para o sul, né? Hoje estamos em Curitiba, cidade maravilhosa, onde a profeta e apóstola Nelma tem liderado a escola CTG, da qual nós estamos hoje fazendo parte. E trouxemos aqui, Deus trouxe Diana, mais uma vez, essa joia preciosa do Tabernáculo Hesed de Alagoinhas, mas ela mora em Salvador e veio participar também da escola de treinamento. Aliás, é uma guerreira, está lá de guardião, o Espírito do Senhor sobre ela, colocando ela na prontidão. Então hoje nós estamos aqui no trio para mais esta paraxá, mais essa porção semanal. E hoje, do capítulo de Êxodo 35 até, vamos ver onde termina? 38, 20. 38, deixa eu ver, 37, 38, 20, é isso? Isso. Isso. Não vai dar para abordar tudo. Nós temos outros assuntos a tratar também. E temos outros vídeos a colocar aí. Isso mesmo, vai até o 38, 20. Espero que você já tenha feito a lição de casa, lido, para ficar mais fácil. Vamos trabalhar então. Boa, bem-vindo, Diana. Bem-vindo, Nelma. E dá a sua saudação para a gente começar. Shabbat Shalom a todos. Assim, é uma honra assim, estar aqui, né? Estar aqui na terra da minha amiga Nelma. Muito linda essa terra. Vim para aqui, nesse lugar bonito, ser abençoada, né? A gente vem para ser abençoado, para aprender mais a cada dia. E sugiro que venham para a escola, né? CTG, que tem sido um tempo de um treinamento muito bom, uma unção poderosa. Que Nelma tem liberado, né? Que a apóstola Nelma tem liberado sobre a gente, sobre a nação, a partir daqui de Curitiba. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Nós estamos aqui, como o apóstolo Léo já falou, para estudar essa paraxá, né? Que quer dizer, ele reuniu. E nós estamos muito contentes do apóstolo Léo. O apóstolo Léo está aqui do ladinho nosso, está aqui nos bastidores, como ela diz. E Diana, direto de Salvador, para a gente aprender mais essa porção dessa semana da Paraxá, muito abençoada, que vai falar muito ao nosso coração. E é uma honra muito grande a gente estar com a nossa escola aqui, está com o apóstolo Léo, com Leila e outros, né, outros irmãos de outras cidades. Vieram muita gente fora, o Rio Grande do Sul, bem representado. Né? Santa Catarina também bem representada, e o Paraná, graças a Deus, bastante profeta, pastores. Estamos aqui para servir a igreja do Brasil e as que estão de fora, né, acompanhando a gente também. Amém. Amém. Vamos começar pelo começo, relembrando o que aconteceu na paraxá passada. Arão reuniu o povo que o pressionou e construíram um bezerro de ouro. Causou uma ira tremenda e o Senhor disse que não iria no meio do povo. Moisés intercede e o Senhor então revela a sua bondade a Moisés. E Moisés então volta do monte com o rosto glorioso. O povo está num temor a Deus tremendo. E agora sim, Moisés vai falar o que eles têm que trazer realmente para construir a casa, a Mishkan, o tabernáculo para Deus. O povo está com o coração alinhado, está diferente, não está mais desenfreado, não está mais parua como na paraxá passada. Ele está, depois de 40 dias de arrependimento, eles passaram um medo terrível, viram as consequências dos seus atos, algo libertou dentro da alma desse povo. E Moisés também, Moisés ao vencer, ao enfrentar a situação difícil, Deus o promove para uma posição bem mais alta. Eu costumo comparar que é a de si da primeira de Yeshua, se fez carne, mas rejeitado, quebrado, sobe e agora volta glorioso. Assim Moisés vem cheio dessa glória
e traz ao povo a verdadeira orientação. Não é trazer apenas ouro, é muita coisa que vai entrar nesta lista que já foi vista até nas paraxás anteriores, mas agora vai ser a hora de movimentar, a hora de trazer, a hora de o povo se unir para construir um lugar para a glória de Deus na terra. É como Deus quer ver o seu povo agindo para que ele possa trazer o reino e manifestar a presença. Como temos que agir? Para que essa presença venha e se estabeleça em nosso meio. Essa é a chave dessa paraxá agora. Então, 35:1, reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes. Então essa palavra vaiarel é kahal, da origem kahal, que é comunidade. Valnice Milhomes, uma amiga que fez aí a sua tese, doutorado dela, ela trabalhou fortemente a palavra igreja como kahal, a kahal de Deus na terra. Então esse é o nome, vaiarel, vaikarel, pode ser? Então, significa a comunidade reunida e para fazer o quê? Para um propósito gigante, trazer a presença do Eterno para a terra, estabelecer reino. Para isso serve a Kahal, para isso essa palavra dessa paraxá. Como o povo teve que fazer para trazer o reino. Então, a primeira curiosidade é que Moisés fala assim, 35:1. Falou e disse-lhes, estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. Usou estas plural, coisas plural e fizessem plural. No entanto, diz só uma coisa. Vocês vão guardar o Shabat. Porque ele usa plural e diz apenas uma. E no versículo 4, ele diz, esta é a coisa que o Eterno ordenou. Aí vai falar um monte de coisas. Um monte de coisa. Na primeira, quando a gente vai fazer exegese, é bom olhar a gramática. Então, no primeiro momento, ao usar plural, ele diz que 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. E no sábado, e no 7º dia, haverá para vós santidade, Shabat, Shabaton, ou Shabat de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acenderá fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Então, daí ele começa a dizer tudo que vai ser trazido para construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, a impressão que dá é que todo esse tabernáculo, tudo que ia ser feito, todas as cortinas, véus, repositórios, e arca, e tudo, menorá, todo aquele trabalho só tinha sentido se eles fizessem o Shabat. Por isso veio primeiro o Shabat, depois o tabernáculo. E olha que ele já tinha falado de Shabat. Só para vocês terem ideia, quantas vezes já se fala de Shabat? Eu fiz esse levantamento por curiosidade. Deu 10 ordens para guardar Shabat. E 4 ordens para a terra fazer o guarda do Shabat, o Shemitah, que é de 7 anos dá um descanso. O descanso da terra e o descanso do homem. São 10 ordens para guardar sábado. Para fazer isso, ele usa 30 vezes a palavra Shabat, dentro da Torá apenas. Não estou falando nem de Gênesis, estou falando a partir de Êxodo, quando começam as ordens. Sim. Então nós temos uma exagerada ênfase. Por quê? Porque sem o Shabat, o resto não vai acontecer. A gente pensa, como assim? O que o Shabat te obriga? O Shabat te obriga, de certa forma, a parar, descansar e entrar numa comunhão mais profunda com Deus. É nesse momento, então, que o corpo descansado, a mente descansada, a família se reúne e adentra uma região espiritual que é da oração, do louvor, da palavra. A gente tem que considerar que aqui é um povo que trabalha, que cuida de ovelha, que planta a terra. Então a mente está nos negócios. Mas se você não der um stopzinho
e estancar e estiver com Deus, tiver o seu tempo específico para Deus, você não vai fazer nada mais que dê certo. Ou seja, a glória e o reino de Deus que precisa ser implantado não será trazido. Os outros mandamentos também não vão conseguir obedecer. Como você vai andar com Deus e entender a vontade dele sem parar para ouvi-lo? É verdade. Então, se você quebrar esse princípio, o resto não faz sentido. Por isso que Yeshua diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo, resume tudo. Mas como é que eu vou provar meu amor a Deus se eu nem paro para ouvi-lo, nem paro para ficar com ele? Então, daí decorre todo o resto. Por isso é que mesmo antes de tratar de todo esse assunto sério, que é a glória de Deus e a presença na terra, trata-se primeiro, então, da qualidade do tempo do Shabat. E o Shabat vai tornar o homem semelhante a Deus novamente. Se Deus para e o homem para, o homem torna semelhante. E a palavra diz, né, a Torá diz, Shabat de repouso ao Eterno. Não é um repouso para o homem, é um Shabat de repouso ao Eterno. Fazer a lembrança, né, do Shabat de repouso ao Eterno. É uma coisa de dedicação mesmo. É isso mesmo. E uma coisa que você estava falando aí, Léo, eu lembrei de Davi para tirar a arca da casa do sacerdote para entrar no reino. O que foi que a estratégia que Deus deu a ele? 6 passos, um sacrifício. É. Exatamente quando ele buscou dos filisteus, né? Quando ele buscou, Da casa de aí ele conseguiu entrar, Obed-edom. da casa de Obed-edom. Ele conseguiu trazer, então não adiantaria ele não ia conseguir trazer a presença sem dar aqueles 6 passos e um Exatamente. sacrifício. Sim. As ofertas. As né? ofertas, E esse Shabat de retorno ao Eterno é o que vai trazer, né, do céu a força para frutificar o nosso trabalho aqui, o reino de Deus aqui na terra, que vai abrir. Nessa paraxá também começa a tradição de reunir no sábado. A tradição começa aqui, de parar, reunir e ouvir. Daqui começa a tradição de criar o culto. Você não deve sentar para ouvir e nem cultuar com alguém que não esteja com a glória de Deus. Quando o povo reuniu, ele reuniu Arão. Arão estava dizendo, traz ouro para fazer um bezerro. O povo reuniu com ele e deu ofertas, foi amaldiçoado. Porque você foi levar a oferta e foi reunir com quem estava sem a glória. Agora Moisés está com a glória, a presença de Deus, e chama o povo para uma reunião. Daqui nasce a tradição, então, da gente se reunir com ungidos para que a unção seja ministrada. E a oferta dada nesse local sobe. É olá, ela vai diante de Deus. E ao elevar a oferta, eleva-se o ofertante. Vou passar um vídeo daqui a pouco, falando mais sobre isso e dando um testemunho como isso funciona. Ok? Então, começa então aqui a terumá. Terumá o que é? É uma oferta com o propósito de construir o tabernáculo. Então essa palavra terumá não é dízimo, ela não é primogenitura, ela não é primícia. Essa é uma oferta diferenciada de dízimo, de primícia, porque a primícia e o dízimo, ela entra numa categoria de quase que uma lei obrigatória. Essa não. Essa não tem peso de obrigatoriedade. O terumá sai do coração, e é isso que mais importa. Olha só, vamos ver. Não vou fazer comentário. A partir do verso 4, né? Tomai de vós, quando ele diz, esta é a coisa que o Senhor ordenou. Fala no singular e diz, tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de seu coração trará oferta ao Eterno. Ouro, prata, aí vai uma lista enorme. E vai ser repetida a mesma lista da paraxá passada, a gente não precisa focar nos 10 itens, né? Mas focar no que mais repete nessa paraxá. E o que mais repete nessa paraxá é coração. É o coração. A voluntariedade, né? Exato, a nadiv.
Quando a gente leu aquela história na Trumá, a gente leu a história da árvore generosa. Na paraxá passada, a Leila e eu traduzimos um livro chamado a Etz Hanadiv, a árvore generosa. E agora, Deus vai falar sobre isso na prática. E aí ele repete várias vezes a mesma frase. Você vai pegar a oferta somente de um tipo de pessoa. A pessoa que trouxer de coração. Selecionou, né? Separou. Não era né? qualquer oferta. Não era qualquer oferta. Isso é muito forte. Tinha que muito sair importante. do coração. Do coração. Isso é aquele que o coração conduzir. E no hebraico é aquele que a generosidade estiver no coração. Não é obrigação. Mas é generosidade. E isso é o que chega a Deus. Você vai assistir o próximo vídeo e você vai entender essa generosidade, ok? O que ela é? Essa espontaneidade que faz subir diante de Deus. E essa oferta é que levanta a pessoa também diante de Deus. A oferta era chamada oferta de elevação. Nós tratamos bastante isso na paraxá passada, não precisamos repetir. Mas a oferta de elevação, ela eleva o ofertante. E ele passa a experimentar audição aumentada no reino do Espírito. Ele passa a ter a sensibilidade aumentada e a alegria, porque ele é como se o nosso espírito saísse da atmosfera terrena e subisse junto com a oferta, quando ela é feita com esse coração. Então a Trumá, ela tem a finalidade de fazer subir o ofertante para as regiões mais altas. É uma chave tremenda, É uma né? chave maravilhosa. Por isso Agora que tem- Deus toca nas pessoas. Deus tocou para dar. Essa é a oferta mais importante para subir. Sim. Tanto é que as outras é para proteção. É verdade. Quando eu falo dízimo e ofertas e primícias, proteção, o que é que é. Deus promete? Eu vou repreender o devorador e vou abençoar você. Agora, a Trumá não. A Trumá faz você subir e entrar no nível de audição do Espírito. Por isso que muita gente, eu não sinto a presença de Deus, eu não ouço a Deus. Quando Deus toca para dar alguma coisa, fica disfarçando que não ouviu. Fecha o coração, né? Aí não sente mesmo. É verdade. Não é isso ouve? mesmo. Ontem, olha que coisa linda. É que meu celular está ali agora. Eu recebi hoje de manhã um e-mail não, um zap da Albilene, Sim. que você vai ver no vídeo. E ela falando, apóstolo, o senhor me pegou tão de surpresa que eu não pude contar as coisas do que aconteceu comigo. E ela disse que a coisa mais importante que começou a acontecer após a oferta, quando a gente foi para a China, é que ela passou a ter uma audição espiritual de Deus e de Satanás. Tanto eu ouvi comandos e comandos de Deus, quanto eu ouvi ameaças de morte. Ela diz assim, e todas as vezes Deus me ensinou a ser livre dos ataques malignos. Que coisa tremenda. Fora um casamento com tudo que tinha e não precisou gastar. Casou com o mesmo homem que ela namorou e ficou anos separado. E uma vida no espírito que ela diz que incomparável. A subida que aconteceu com ela. Ela me mandou escrito essas Outro nível, coisas. né? Elas não deu tempo de falar que o senhor me pegou de surpresa. Mas é maravilhoso. Então a Terumá é para fazer isso, ok? É levar o ofertante. E junto trazer com a oferta. Deus para a terra. Isso. Por que eles tinham que dar essa Terumá? Para construir uma Mishkan, um tabernáculo. Tabernáculo. Para que era o tabernáculo? Para Deus habitar entre o Deus povo. habitar. Então, olha o que a Terumá faz, a oferta faz. Eleva a pessoa e E traz atrás Deus. Deus. Une céu e terra, né? Exato. Une céu e terra. É esse que o coração dadivoso faz. Entende? Entende a importância? Por que a verdadeira batalha para vencer as potestades, ela passa pela Terumá, passa pela oferta generosa. Amém? É o coração. Amém. Só um coração que tem o... Agora nós vamos falar
pouco também da outra palavra que vai repetir abundantemente. Deus vai falar para Moisés, então, pega do povo que tiver esse coração nadiv. E segundo, você vai convocar os construtores. Como você vai identificá-los? Mesma coisa. Eles terão que ter uma sabedoria no coração. Cheios de Deus, que a Torá fala que Deus encheu. Deus já tinha enchido eles. Não foi Moisés que botou a mão, não. Moisés foi e identificou. Assim, venham, se não me engano, no 10, né? Que venham os artifícios, que já foram cheios de Deus para a obra. É no 10 mesmo. Ele repete várias vezes, dando ênfase a 2, principalmente, né? A Betsalel e a Oliabe, né? E ele diz aqui no 10 ainda, e façam tudo o que Adonai ordenou. Então eles foram capacitados para fazer aquilo que Adonai já tinha ordenado. Como diz, não foi preciso Moisés fazer transferência. Não. É esse nível de unção que a gente tem buscado nas reuniões do CTG. De um povo de coração unido para abrir uma dimensão e atrair a presença de Deus. Como falou o profeta Isaías, quem dera fendesse os céus e descesse. Oh, que lindo. É isso que é o desejo do nosso coração, né? A gente somar, Isso, né? junto, cada um, Somar. exatamente. Não é um espírito que, quando o Léo introduziu a Paraxá passada, a gente pode ver, nós podemos ver que houve um realinhamento do povo. E depois desse realinhamento, aí vem de novo o quê? A ordenança da oferta daqueles que o coração estavam nadiv, como ele fala, né? Que é um coração voluntário, aqueles que sentiram e têm o prazer e a alegria de ofertar. E aí vem caminhando, assim, então o povo, depois do alinhamento, as pessoas foram cheias do Espírito. Foram cheias do Espírito de Deus. E esses artifícios que foram convocados, eles já tinham recebido de Deus o dom e já tinham recebido a ordem de Deus. Então é onde Nelma entrou, que é um tempo em que nós vamos ser atraídos, pessoas que já estão sendo tocadas por Deus vão ser atraídos para se unir em prol do reino de Deus aqui na terra. Não é em prol de uma pessoa ou de uma placa, ou de mas em prol do reino de Deus. E Deus tem falado isso com muitos profetas. Que vão ser reunidas pessoas com um propósito. Pessoas que Deus já encheu do Espírito, né? É Deus quem enche, né? Desse tipo de sabedoria. Só para você que gosta de anotar, anota aí, ó. Quantas vezes aparece então a expressão coração nadiv, coração ligado à espontaneidade e à generosidade? 35:5, 35:21, 35:22 e 35:29. Nesse capítulo aparece 4 vezes. Agora, a expressão que vem é coração sábio. Nós vamos explicar ela agora, que Deus encheu Betsalel de ciência e sabedoria no coração para fazer tudo. E também ele diz, esse Betsalel e a Oliabe vão receber unção de ensino. Mas eles só vão ensinar quem? Os que vierem de coração sábio para construir. Os dois verbos eles trarão e farão. Quem? Só ia tocar no tabernáculo quem tivesse coração sábio. Essa expressão aparece então no 35:10, 35:25. No 25 fala que eram as mulheres de sábio coração que faziam o quê? Fiavam. Faziam o tecido. No 35:26 também são as mulheres. Esse é um detalhe bem importante. Muitas mulheres tinham coração sábio, ou de sábio coração, é assim dito. 35:35 é acerca de Betsalel e Oliabe, que Deus encheu eles da sabedoria de coração. 36:1, todos os homens que tiverem sabedoria de coração, aí é bem falando do masculino.
No 36:2, novamente, fala acerca de todos os homens. No 36:8, fala que eles começaram, os sábios de coração começaram, e a primeira coisa que fizeram foi a cobertura. Começa pelas 10 cortinas. Então, nós temos aqui 7 vezes a expressão sábios de coração. Raham Halev. Sábios de coração, não sábios de mente. Eu encontrei um artigo maravilhoso só para explicar o que era o sábio de coração. Não dá tempo de ler tudo aqui, porque senão fica muito longo, mas a ideia era essa, de que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está em Provérbios. E que o temor é aquele que ouve, sente a presença de Deus, ou tem a sensibilidade e rapidamente dá a resposta, por causa do temor. Ele sabe que Deus existe, ele teme a Deus, e ele é generoso, e ele é disposto a fazer o bem. O verdadeiro propósito da sabedoria não é te fazer escrever muitos livros e ser cheio de conhecimento. Sim. Isso aí chama conhecimento da mente. Sim. Ele fala, isso pode ser comparado a um grande burro carregando livros. Ou seja, ele não se tornou sábio, ele carrega conhecimento. O que torna sábio é praticar o conhecimento. É praticá-lo, por isso, porque diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes vitais, ou seja, o que vai acontecer na vida sai do coração. E o sábio de coração é aquele que pratica o bem para si e para o próximo. Vive para o bem. Ele se tornou uma pessoa sábia de coração, porque ele tem o temor do Senhor e não vai desrespeitar a Deus nem o próximo. Esse é sábio. O sábio vê o mal, se protege, se afasta, se esconde. Mas o tolo passa, não liga, acha que está tudo seguro e sofre a sua pena. Está escrito isso. Então, o que o sábio, então, ele faz aí? Ele vê o mal. O sábio vê maldades. E sabe fazer o que é certo e bom. Agora, o outro pode até ver mal, mas não liga. Não pratica o que é bom. Ele não faz a segunda parte. Vê o mal e se oculta dele, se esconde, se afasta dele. Um homem pode ter muita inteligência, muito conhecimento, mas está sabendo que está uma coisa errada e continua. Ele não é sábio. Ele tem conhecimento apenas. Então, essas pessoas que vão trazer o Mishkan, trazer a casa onde Deus vai trazer a morada dele, a glória, são pessoas que têm bondade no coração. Esses podem construir a morada de Deus. Maravilhoso. Tremendo, viu? É tremendo que tem muita gente que sem bondade no coração achando que pode construir na força, pode fazer. No braço, pode fazer. Perdeu a bondade, perdeu o senso de direção do que Deus espera. Então não tem como. Não está construindo para Deus, está construindo para si. É isso. Essa é a diferença, né? Então, esse era requisito fortíssimo para construir o Mishkan. Mishkan é o tabernáculo no deserto. Então, nós vamos agora, vamos ver. Vamos lá, Diana, dá suas pérolas aí. Nós temos bastante coisa aqui sobre, por exemplo, trabalhos. Sim. Como se tira a lista de coisas para o Shabat? Você sabia que foi a partir daqui que se fez a lista de trabalhos proibidos no sábado? Foi a partir desse dia. Vamos ver a lista? São 39 categorias mestras chamadas. 39. Sobre 39 eu já falei. Nas outras, não em Paraxá, mas quando falo sobre a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque Yeshua levou 39 chibatadas. Chibatada, foi o que veio agora na minha Lembra? Imediatamente eu associei as 39 com... Lembro, sim, na Brit Hadashah. Só que as categorias de trabalho proibido também são 39. Exatamente.
Não há Yeshua coincidência. é o Senhor Aí do veio o sábado. Olha, que coisa maravilhosa. Então, eu achei nessa... O descanso cura não só o corpo, cura a alma, mas cura 39 o corpo doenças. Gente! Uau! É que você falou 39, opa! Imediatamente. A gente vai direto para Que coisa as maravilhosa. 39 chibatadas. Gente, tremendo É, agora. tremenda. Recebeu fax aí. Recebi. Olha só, de acordo com o Talmud, Shabat 73a, as 39 categorias aprendidas vieram do serviço do tabernáculo. Nós não lemos todos, mas quando Moshe fala para o povo, fala para os líderes ao povo, ele dá o que eles iam fazer. Então era tecido de lã azul, tecido de carmesim, linho branco, fino, teria que madeira de acácia, teria ouro, prata, bronze. Mas o que faz com isso? Você tem que burilar, você tem que tecer, você tem que fiar, você tem que colher, você tem que fazer uma série de trabalhos. É verdade. Essas 39 categorias de trabalho é que entram para as proibições do Shabat. O princípio principal é todo trabalho que é visto como uma criatividade e uma produção. Sem a produtividade não é considerado trabalho. Sim. Inclusive, destruir alguma coisa não é trabalho. Olha, Quebrar alguma coisa, Sim. coisa, não está dentro das proibições. interessante. Mas levanote, construir, né? Está dentro das proibições, porque está criando. Deus não parou a criação, então você tem que parar a criar. Sim. Esse é o primeiro Sim. princípio. Parar de Como é que se cria? Bordando, tecendo, É, né? fiando, plantando. Vamos É. ver a categoria. Vamos lá. São essas: semear, arar, ceifar, agrupar em feixes, debulhar, lançar grãos ao vento, separar o joio dos grãos, triturar, peneirar, criar a massa, assar, tosar, lavar o tecido, escovar a lã, tingir, fiar, armar fios transversais, montar a máquina de tecer, arrebentar um fio, amarrar, desamarrar, costurar, rasgar para facilitar a costura, caçar, degolar, esfolar, salgar. Lembra que eles tinham que trazer couros? Então, caça, degola, Sim, tudo isso entra sim, na categoria. tudo isso. Rabiscar, alisar couro, cortar em determinada medida, escrever, apagar para poder reescrever. Se for só para, se não vai reescrever, pode apagar. Mas se vai reconstruir uma escrita, então não. Construir, destruir uma construção a fim de construir outra. Ah, quero construir nesse lugar, vou quebrar isso aqui. Não, quebrar está fora da lei. Mas como você já tem a intenção de construir depois, então é proibido também. Proibido. Porque Tá vai adiantar emendado. seu serviço. Não pode adiantar o serviço no Shabat, não. Apagar o fogo para reacender. Se não vai reacender, se não tem essa intenção, pode apagar. Olha que interessante, de onde saiu tudo isso. Eu ficava pensando, de onde veio essa... Onde eles tiraram tanta coisa? Foi da construção do Mishkan, do tabernáculo. Que eles tiveram que fazer tudo isso. Dar a martelada final, concluir um trabalho, né? No caso aqui, a martelada final. E a última categoria é transportar um objeto de um domínio para o outro, seja do estado particular para o público. Esse é o único, segundo eles, que não estava na lista do Mishkan. É o transportar. Apesar que transportaram, levaram, carregaram e tal. Mas não estava na lista, segundo o Talmud. Esse veio posterior e é o que Jeremias 17 vai usar. Vocês trouxeram suas cargas para dentro de Jerusalém no dia de sábado, portanto o Senhor os levará para a Babilônia e lá vocês vão ter que carregar as cargas dos outros, né? Ou seja, o transportar, esse foi. Agora, qual é o segredo maior atrás disso? É a consagração do trabalho humano. Como o trabalho ficou consagrado? Porque o trabalho havia passado por uma palavra de maldição no Gênesis. Agora, do suor do teu rosto, você vai trabalhar para comer. Ou seja, o trabalho ganhou não a maldição, mas ele passa por um processo
que agora gera no homem cansaço. O que é o suor? Fadiga, Por que o Shabat vai redimir o trabalho de volta? Vai tirar o suor e vai salvar para que a produção seja alta. O resultado seja grande. Olha que... Isso é a chave da riqueza. Uau! Pega esse código aí, hein? Porque o trabalho não foi dito lá em Gênesis. Agora, Adão, você vai suar para poder ter o que comer. Sim. Agora Deus está falando, não, vocês vão descansar. Vocês estão voltando para o Éden. Porque o que era o Éden? O Éden era o lugar da presença. Agora vocês vão construir um Mishkan e eu vou morar entre vocês. Vai voltar ao ambiente de Éden. Por isso vocês têm que parar. E cada fio que foi tecido, cada couro que foi... Cada um dessas 39 categorias virou consagrado a Deus. O trabalho da humanidade agora foi para o tabernáculo e está redimido. Foi redimido na construção. Essa é a ideia principal de Shabat. É a redenção do trabalho para ele gerar prosperidade. Meu Deus. Se não for redimido, ele gera fadiga, cansaço, enfado e enfermidade. E perdas. E vai perdendo. Porque enfermidade você vai gastar com remédio, vai gastar com tanta coisa. Olha, se você não começar a se convencer de parar em Shabat... E uma coincidência é que a gente está no Le Jardin, o jardim. Ah, aqui chama Le Jardim. Sim. Uau! O jardim. Viemos para o jardim, papai, essa paraxá maravilhosa. Sim, sim, é verdade. Então o trabalho agora está consagrado a Deus por todas essas categorias que foram necessárias para fazer o tabernáculo e o templo futuramente. Agora Deus redimiu e purificou e limpou aquela transgressão. O homem vai ser próspero sem suadeira. Vai conseguir seu pão desde que ele faça o que Deus falou. Por isso conectou todo esse trabalho. Antes de falar dele, falou do Shabat. Essa é a razão. Amém? Ao Senhor, né? Consagrou ao Senhor. Passou agora a pertencer a outra categoria. O trabalho era dos homens e era para a fadiga. Agora ele passa para o andar de cima. Ele entra em nível de consagração. Todas as profissões. E aqui está resumido tudo. Quando fala esses 39, não significa que é só elas. Sim, tem. É chamado as 39 mestras. No hebraico é assim que chama. 39 trabalhos mestres, categorias. Sim. Então, dentro de cada uma dessas, bifurca muitas. Assim como as 39 enfermidades que Jesus levou, é cabeça. Por exemplo, fala assim, doenças cerebrais, doenças mentais. E aí está dentro da categoria várias doenças. A cura que Yeshua fez no Calvário é de 39 categorias mestras. Assim como a consagração aqui é das 39 categorias mestras. Não pode ser coincidência, Jesus dos crentes. Não pode não é, né? Bom, esse daqui eu gostaria muito de ter trazido, porque entendendo e lendo, Deus foi conectando a minha mente. Sim. Por que tinha que ser ligado o Shabat com o trabalho, e por que tinha no Gênesis o trabalho como fonte de cansaço e suor, e agora ele para e descansa e prospera. Esse para mim é o cerne do Shabat. Esse é o segredo. Amém? Amém. Mais alguma colocação? Julga aí, importante a gente botar mais uma categoria aí. Da minha parte, eu preparei só isso. Vamos Não, lá. o que me chamou mais atenção nessa paraxá foi com relação realmente ao coração voluntário, né? Isso. Uma das coisas que nós devemos aprender, eu falo assim, e buscar de Deus, que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar na força da nossa vontade, vamos dizer assim, na nossa humanidade, na nossa consciência. Tem coisas que a gente tem que buscar do Eterno e pedir que o Espírito Santo, ele vá trabalhando no nosso coração para ter essa sabedoria e nos dar essa sabedoria, que eu acredito que é essa sabedoria que Deus abençoou Salomão. Não é apenas o conhecimento e buscar essa mudança. E uma das coisas que me chamou a atenção foi no capítulo 36,
ele fala que o povo levou mais do que o necessário. E uma coisa que é mais difícil da gente ver hoje de um líder, Moshe ordenou que parassem as ofertas. Gente, olha o nível que chegou o coração desse povo. Então, Moshe teve que ordenar que parassem as ofertas. E todos trabalhavam na casa do Senhor. Existiu aqui uma unidade do povo. Eles, após esse erro que foi detalhado, a gente detalhou na paraxá passada, a gente pode ver nos frutos dele, do trabalho deles, como é que eu vou dizer, na expressão deles de resposta a Deus. A gente pode ver que houve realmente um alinhamento, um arrependimento de tudo que eles fizeram. E eles fizeram infinitamente mais do que eles fizeram para o bezerro de ouro. Eles fizeram além, eles tiveram que fazer além. O coração deles se elevou assim a tal ponto que eles fizeram além do que precisava para a construção do tabernáculo. E isso me chamou a atenção porque aqui mostra o nível que é a obediência, porque a gente vem assim do 35, né, com a ordenança do Shabat, do descanso ao eterno, que muitas vezes a gente fica pensando que o descanso é para nosso corpo. Não, vou me acabar de trabalhar a semana toda e vou no spa no sábado. Eu vou pro spa descansar meu corpo. É dar o meu descanso para ele. É um descanso ao eterno. Como é difícil hoje em dia a gente descansar no Senhor. Como é difícil a gente parar de contar, como vou dizer assim, as moedas. Moedas no sentido, né, aquilo que tem valor. Confiar que Deus e vai confiar suprir. que Deus vai suprir. Às vezes a nossa fé barra na nossa razão que diz que você tem que plantar para você, tudo que você colher, você tem que plantar. Nem tudo você vai poder pagar. Tem muitas coisas que a gente colhe que são coisas que o Eterno traz para a nossa vida e que são infinitamente além do que a gente poderia fazer neste mundo para ter a bênção do Senhor. O crescimento, a prosperidade, sabe? A forma que você leva a sua vida, ela depende muito do coração que você tem, da sabedoria que você tem, de como em quem você está confiando. E esse descanso ao eterno fala muito para mim assim, que é o desafio da humanidade, de parar. Uma humanidade que em algum tempo eu acredito que pensou que a tecnologia ia vir, o celular, tal, para facilitar nosso trabalho, e aconteceu o inverso. Hoje não existe mais horário para começar a trabalhar e terminar. Tem gente que trabalha full time. Full time. O trabalho entrou na nossa casa, né? Quem trabalha fora ou quem produz, muitas vezes a dificuldade de você parar um tempo, de você tirar um tempo para estar na presença do Senhor, de você até ofertar para o crescimento do reino de Deus. Então isso é muito difícil hoje, humanamente falando. E muitas vezes está no campo mesmo da humanidade, não está no campo do espiritual. Essa fé, essa obediência, e que tudo que eles tiveram que fazer para conseguir construir, né, que a gente fala, esse tabernáculo para o eterno aqui. Então, o que me chamou muito a atenção foi essa questão das ofertas, e com relação de como a oferta fala, né, nos mundos. Eu queria falar aqui se não me engano, em Hebreus. Hebreus fala das ofertas. Deixa eu tentar, que eu anotei. Lembrar onde está aí? Lembrar aqui onde está, mas depois pode dar uma lida em Hebreus 9. Aí no caso a oferta, que é aquela oferta de Tzedaká, que é a oferta que vai gerar no coração de quem recebe uma gratidão ao Senhor.
E aquela pessoa que recebe aquela oferta vai bem dizer, orar ao Senhor por você que deu a oferta. E o Senhor vai se alegrar em ser louvado e adorado através daquela oferta. Aí você vai ver que quem liberou a oferta, quem deu a oferta de Sedacá, que é a oferta que a gente fala, né, que é para o necessitado, é a oferta para as pessoas, não é mais essa oferta que é a Trumá, é a oferta que é voltada para as pessoas, para o pobre, né, para quem precisa, para quem está precisando. Então, se você recebe uma coisa que você não trabalhou para ter aquilo, se você recebe uma coisa que você sabe que você não merecia, o que é que você faz? Você dá glórias a Deus. É o meu milagre. Você gera um milagre na vida daquela pessoa e aquela pessoa vai orar a Deus por você. Vai chegar diante de Deus. Olha, Diana, Deus abençoe a vida de Diana, porque eu estava aqui precisando e ela veio, ela não tinha nada com ela, mas ela veio e dividiu comigo, ela aliviou a minha dor e vai orar diante de Deus e vai louvar Deus pela sua vida. Então, eu queria falar um pouco dessa oferta também, que você gera gratidão nesse mundo e que, como aquele Rabino Sacks tem um livro que fala, né, para curar um mundo fraturado. Né, que tem aquele livro dele, né, que fala muito de você, né, de você, como você curar esse mundo, de você tapar essas brechas. Então a Tzedakah é uma arma muito poderosa. É uma outra oferta que vai levar gratidão e louvor ao coração do Senhor. Aí eu queria falar dessa, assim, a minha contribuição dessas ofertas, né? Desculpe, não tá, Tzedakah, a oferta ao pobre. 2 Coríntios, deixa eu... Anotou. 9, do 1 ao 15, tá aqui anotado. E eu fui para Hebreus, não sei, depois eu vou lembrar porque me veio Hebreus. Depois eu vou ler, mas é 2 Coríntios. É que semana passada foi Hebreus. Foi Hebreus? Foi a nossa Brit Hadashah estava em Hebreus. Então foi isso. 2 Coríntios 9 a 15 realmente fala dessa generosidade que é dada às pessoas. A Tzedakah é uma expressão que a gente chamaria de esmola. Mas, na verdade, é uma ajuda que eu dou para um necessitado. Isso é uma Tzedakah. A palavra traduzida é justiça. Justiça, você faz justiça aqui, ó. No 9:9 diz assim: como diz a Torá, ele deu com generosidade ao pobre, sua Tzedakah durará para sempre. E como é que vai durar para sempre? Dessa forma. Porque você vai gerar um movimento na humanidade, nas pessoas. Porque você passa, eu dou a Tzedakah aqui, essa Tzedakah, a pessoa que recebe vai louvar a Deus e orar pela minha vida. Por quê? Porque eu fui abençoadora dela. Mas ela vai orar a Deus por minha vida e vai louvar a Deus por ter me usado. Então isso gera diante de Deus louvor. E isso vai gerando, ensinando e vai curando esse mundo, né? Chama corrente do bem, né? Quando você faz o bem a uma pessoa, na mente dela, ela cria uma vontade de fazer o bem ao próximo, a outra pessoa, que depois vai fazer a outra, e isso eterniza o ato. Isso. Ele fica É reverberando. o que está aqui. Então é 2 Coríntios, viu, pessoal? 2 Coríntios 9. Você pode ler do 1 ao 15, que fala muito sobre isso, que foi uma coisa que me chamou também a atenção, né? A questão da oferta voluntária, que hoje a gente precisa pedir a Deus esse coração. Sabe, Léo, eu acho assim, a pessoa pode decidir fazer e gerar esse movimento. Mas quando você pede a Deus esse coração e quando isso vem do céu para você, você não vai temer. Como minha amiga diz aqui, né? Se Deus mandar, vou-me. Ela se lança. E é tremendo, assim, nas pequenas coisas. Hoje, eu posso ver, eu tive aqui em Curitiba há 10 anos atrás, né? E foi numa situação, assim, bem interessante que eu conheci, tinha um pastor aqui, a gente conheceu um grupo lá de jovens, lá de Salvador, que gostava de missões, que gostava de fazer evangelismo, conheceu esse pastor e a gente, do nada, estava em São Paulo, na casa da minha mãe, era aniversário da minha mãe, aí ele veio pra cá, aí do nada fiz um bate e volta em Curitiba e assim, de repente, como dessa vez também, foi de repente.
E às vezes assim a gente duvida, a gente recebe a ordem, né? A ordenança e duvida, às vezes acha que não merece ou não confia que vai dar, não descansa em Deus que as coisas serão, né? Então eu acredito que tem coisas que a gente recebe que não tem, eu não tenho, digo a vocês, eu não tenho como ter gerado isso aqui fisicamente. Então tem muitas coisas, Deus me trazer aqui, estar aqui com o Léo, com Nelma e com Leila, com o apóstolo Léo, a apóstola Nelma e a apóstola Leila. Imagine se eu ia ver, é que tem coisas que é Deus que gera na nossa vida. E a gente tem que aprender, pedir a Deus esse coração voluntário para que mais situações como essa sejam geradas, que as pessoas sejam unidas, né, nessa coisa em prol do reino, confiar, descansar que Deus vai providenciar todas as coisas. E a gente gerar essa corrente do bem mesmo, né? Que a gente possa fazer crescer essa cura aqui e essa elevação, né, diante do Eterno. Gente, deixa eu falar, olha, a apóstola falar que se deixar. Não, vocês não têm ideia. Ele já deu chaves para mim. Ela também, e até Leila, que está caladinha aqui do lado, já me deu códigos aqui. Porque a minha contribuição é menorzinha, que eu sou menor desses dois aqui que são. Eu sou menorzinha. A minha contribuição, ela vai estar aqui no 38, no versículo 18, 19 e 20, que diz assim, ó. A cortina do portão, nós estamos no bairro Portão, era uma obra de tecelão de tecido azul púrpura, escarlate, linho fino torcido, tá? Seu comprimento era de 9,14 metros de altura e 12 por 28 metros de comprimento. Como tapeçarias do pátio, ela contava com 4 colunas em 4 encaixes de bronze, com ganchos de prata, capitéis revestidos de prata e prendedores de prata. As estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. E eu fiquei assim, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? E o meu coração ficou aqui nisso, ele foi falando de encaixes, dessa corrente. E o Senhor me trouxe muito forte da obra de tecer, que as mulheres teciam. E eu vi a Leila tecendo, até assim, com o jeitinho dela tecendo. Né? Porque ela faz aquelas coisas do artesanato, né? E eu disse, o que você quer dizer com isso? Então o senhor falou que a cortina do portão para o pátio de uma obra de tecelão. E o senhor falou assim, filha, o que eu quero dizer para o meu povo com essa obra de tecelão, né? Com essa obra de tecelão aqui, cada um tem uma parte nessa corrente que ele falou aqui, que vai gerar, porque o tecer é um trabalho muito, ele é minucioso, é o tecer, né? Fazer um tapete, isso, quando eu comecei a estudar sobre tecer, né? Unidade. A unidade, um tapete persa, tecer um crochê, tecer uma roupa. Aqui no sul tem muito, elas tecem o cachecolzinho, as nonas vão tecendo, né? Então, esse trabalho é um trabalho de atenção minucioso e de unidade, como o apóstolo falou, de unidade. Mas o que o Senhor trouxe no meu coração que desceu aqui, né? A questão da unidade, mas também são códigos que nós precisamos estar atentos para discernir, porque depois que você tece uma peça, fica difícil, ainda mais quando você tece com os desenhos, que vem ali desenho de flores ou desenhos, né? Então o Senhor falou, filha, no reino espiritual é a mesma coisa. Aqui, eles estavam fazendo no natural e precisavam de quê? Mulheres habilidosas, mulheres treinadas, que o Espírito encheu elas, né? Para isso. Então, a gente está falando aqui também de um código, de algo que é uma referência, um simbolismo do que acontece no reino espiritual. E onde foi que eu pesquisei isso? Quando Deus me deu que Jezabel teceu no tear os cabelos de Sansão, né? E Deus me trouxe aqui de volta para isso aqui. Dalila. Teceu os cabelos dele, as 7 tranças que representavam os 7 espíritos. E desconectou ele. Então, nós temos essa função de reconectar através, né, as cortinas. Toda a obra do tabernáculo é um simbolismo, são figuras.
E a gente aqui na Paraxá procura traduzir tudo isso e para a gente entender qual é o nosso lugar no reino, né? Então, com a unidade do corpo, tecendo, como falei, como o senhor trouxe para mim ali aquelas armas do tecelão, da ponta do tecelão, que é em 1 de Samuel, né? A gente, 1 de Samuel, se não me engano, até quem conseguiu achar foi a apóstola Lélia, né? Esse texto. Então, são instrumentos, porque você, para tecer, você tem que ter aqueles instrumentinhos ali, né? Para poder fazer o crochê ou todo o aparato. Então, nós precisamos realmente não só da habilidade, ter o aparato, ter habilidade, para também desenvolver esse trabalho de um tecelão, que está escrito aqui, né? Oxe, já saiu aqui. A obra de um tecelão num tecido azul púrpura, né? De linho fino torcido. Então, são instrumentos nobres que o Senhor usa, tanto humano quanto material. E nós temos que trazer isso, a unidade, como o apóstolo falou já aqui. O céu e a terra vindo e se unindo. Então, esse tecer é a obra nossa em unidade junta, que quando começa a tecer, não vai desmanchar tão fácil, não vai desfazer aquela obra, e você começa e não sabe o que vai dar muitas vezes ali. Sai um DSN bonito, representando a vontade do Senhor. Então, é o que Diana também falou. Não ter medo de se lançar. Eu não sei, eu tenho um dom, mas eu estou bloqueado, né? É isso que a gente está trabalhando esses dias no CTG. Está bloqueado, não sabe. Mas ali você vai se encontrar. Qual é o seu lugar ali? É isso que essa Paraxá, cada um ali trazia algo de utensílio com um coração voluntário, né? Então, voltando para essa questão de tecer, da unidade, de fechar, de não deixar ponta. Leila que sabe, se deixar uma ponta solta, o que acontece? Desfia tudo. Então, a minha parte é essa, porque foi isso, enquanto eles falavam, o Espírito falava isso para mim, sabe? Vamos fechar tudo, não vamos deixar pontas soltas, queridos. É isso que o Senhor está dizendo, as pontas, é um coração, né? Essa é a minha parte. Problemas mal resolvidos. Meu são as Deus, pontas pronto. lá na frente, aqui não se resolve, depois vai desmanchar a obra. Eita. Não curou, não fechou as brechas, não Olha aí, guardou, não teceu Não direitinho, resolveu, não resolveram os problemas, pensando que o tempo resolve, não resolve. Pronto. Tem que ir lá e fazer a Fechou. justiça, tem que É acertar. isso mesmo. Bom, nós vamos fechar essa Paraxá agora. Graças a Deus, conseguimos bons assuntos. Eu vou pôr 2, 3 vídeos, porque tem outros vídeos que eu gostaria que você visse. Mas eu gostaria de fechar da seguinte maneira. A Diana me alertou, antes da conversa, sobre Apocalipse capítulo 11. E é um texto meu, um dos prediletos do livro de Apocalipse, se não o predileto. E lá fala assim: deram um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: levanta-te e meça o templo de Deus e o altar e conte quantas pessoas estão adorando. Não é saber exatamente quanto, é meça os que o adorem. Veja como está o coração deles. Tanto o adorador quanto a obra que eles construíram vai ser medida em Apocalipse 11. E quando Moisés viu o tabernáculo superior para ele copiar na terra, Deus deu as medidas. Então faz segundo as medidas. Cúbitos para lá, cúbitos para cá, tanta altura, tudo tinha que ser sobre uma medida correta. O que eu chego a concluir aqui, fechando? Que quando o julgamento do Senhor vem sobre a terra, os anjos saem medindo a obra feita e medindo como foi feito, o coração das pessoas e o que foi feito. E o que tiver fora dessa medida não será aprovado. Então, nós estamos no tempo em que governos estão sendo medidos, igreja está sendo medida, toda a terra está passando pela vara, está passando pelo caniço do anjo que saiu a medir, e por isso os juízos para destruir o que Deus não construiu, que saiu fora do padrão, que saiu fora da medida de Deus, aquilo que Deus estabeleceu e não foi feito, está sendo demolido de cima da terra.
Todas as obras, irmãos. Por isso que passa no fogo a obra de cada um. Se for palha, vai ser queimado. Se for madeira, vai ser queimado. Só vai sobrar aquilo que for pedra preciosa, ouro, prata. Então, nós estamos nesse tempo de Apocalipse 11, onde as testemunhas do Senhor estão gritando o tempo final, anunciando. Elas são as menorotes, as duas menorá, né, que estão acesas sobre a terra, ungidos do Senhor. Mas os anjos estão medindo. Eles estão com a medida que Moisés viu no céu. Israel, por um tempo, conseguiu construir aquele tabernáculo certinho e com o coração certo. Mas você sabe que houve um desvio e por isso os templos foram destruídos. Porque estavam fora da medida. Porque o coração do povo naquela época estava fora da medida. E Yeshua veio e começou, dali em diante, a vara de medir. E é Yeshua a vara. Tudo tem que ser na medida do que ele disse, do que ele falou. O que está fora disso será totalmente destruído. Porque vara de medir, irmãos, tanto como cúbito, ou côvado, ou palmo, é tudo a medida do aferidor. Quem é o aferidor? No começo era para ser aquele querubim, que era o aferidor das medidas. Lá em Ezequiel 28, você era o aferidor das medidas. Ou seja, quando Deus separou o primeiro querubim e colocou diante de Deus, fala que as medidas seriam a partir dele. Porque ele teria que aferir. Agora em Apocalipse sai um outro anjo, não é mais aquele querubim, porque ele caiu em 28, capítulo 28 de Ezequiel, e se torna Satanás. E a função de Satanás é fazer com que as pessoas construam fora das medidas de Deus. A si mesmo fiquem fora do padrão de Deus e as obras dele fiquem fora do padrão de Deus. Mas em Jesus, o novo Adão, o novo homem e o último Adão, vem toda a medida. A medida é ele. É nele que tem que ser construído tudo. E o que estiver fora da medida dele, não tem mais poder de subsistência sobre a terra. Por isso, no livro de Apocalipse, é tanta destruição, não porque Deus é mau, é porque a obra está fora da medida. Eu, recentemente, tive uma experiência com essa coisa. Nós recebemos de Deus uma ordem há muitos anos para construir uma casa de oração e um muro em volta dela. E, infelizmente, construímos um muro fora da medida. E ficou uns 10 anos esse muro lá. E, ano passado, Deus me falou, chegou a hora de corrigir tudo. Derruba, mete a máquina e derruba esse muro e faça na medida que eu falei. E nós tiramos aquele muro velho, derrubamos e construímos, estamos quase acabando o novo. E eu quero que você assista esse próximo vídeo, para você ver o novo muro que foi começado e não terminado. E em breve nós faremos outra rededicação com as medidas certinhas, do jeito que Deus falou. Tinha que ter 144 metros. Do jeito que estava antes, não chegava... Nem lembro das medidas, tão ruim que estava. Mas Deus está corrigindo a terra. Amém. Os anjos estão vendo. O que tiver fora de medida, pode ser que dê tempo de corrigir, realinhar. Por isso estamos com alinhamento. Por isso todo Deus monte dizendo, alterado será rebaixado, e todo vale será elevado. Todos os montes altos serão abaixados, e os vales serão aterrados, e o Senhor vai preparar o caminho dele, o caminho para o Senhor, o caminho da glória de Deus. A terra está sendo corrigida das suas diferenças, suas montanhas e seus vales, as suas medidas. Os anjos estão passando na terra, estão aferindo tudo no coração dos homens e na obra que fizeram. Por isso, muita obra está sendo fechada e muita destruída. Porque em algum momento desalinhou o coração e desalinhou a obra. Não adianta tentar insistir em reconstruir, falar, eu vou fazer, vou lutar para continuar essa obra. Não adianta, se ela está errada, vai ser destruída e vai construir outra. Esse é o tempo. Por isso essa paraxá cumpre. E é por isso que nestas semanas, nesses dias aqui, a gente está reconstruindo dentro da medida. Aleluia. Amém. Nós passamos por essa experiência de reconstruir tudo. E não está sendo barato. Já gastamos mais de 80 mil reais para um muro, só para corrigir. Meu Deus, olha o preço alto para corrigir.
Essa semana eu fui fazer o orçamento que eu falei, é igual esse, tá vendo aqui, nós estamos bem ao redor de um muro, olha. Sim, Olha que muro sim. gigantesco nós estamos aqui ao redor, ó. Tá vendo? Olha que muros altos, ó. Então, nós fizemos lá os muros da nossa casa de oração. E a parte de cima dela, eu fui orçar para colocar pedras, granito em cima, por quê? Para não descer a umidade, a água e estragar, fazer toda a sujeira. Muito bem, o que aconteceu? Custou 12 mil, só de pedra para pôr em cima, para proteger o muro. Aí eu vou fazer um apelo a você, faz uma trumá, dê uma pedra, deixa o seu nome, deixa o seu DNA naquele muro da casa de oração, lá no Sítio Libertador, que você vai ver aí a rededicação como foi. Nós estávamos lá todos de branco. Você assista agora esse vídeo e eu vou orar agora junto com as minhas irmãs para encerrar essa paraxá, pedindo que dê tempo de realinhar aquilo que desalinhou na sua vida e na minha vida, que o Senhor, com grande misericórdia, nos ajude a corrigir aquilo que saiu fora da medida. Sim, Senhor. Deus não habitará num tabernáculo que Ele não confere com as medidas dele, que não está no padrão do aferidor, que hoje é Yeshua. É Yeshua, a grande vara de medir. O côvado, que é um cúbito, é essa medida aqui, ó. É a medida do cotovelo ao braço, medida do homem, é a medida da estatura do varão perfeito. Yeshua é o varão perfeito, o cúbito é dele, o côvado é dele, o palmo é dele, a polegada é dele, todas as medidas que temos, pé, polegada, né? Côvado, cúbito, é corpo humano. E ele é o homem perfeito, o varão. Até detalhe, eu fui fazer o muro e o pintor chegou para mim e falou, nós vamos fazer um detalhe, uma pintura com os frisos. Eu falei, vamos, como se fossem as pedras de Jerusalém. Ele falou, qual a medida dessas pedras? Aí eu fiquei assim parado olhando para ele e falei assim, 1 cúbito. Ele falou, o que é isso? Eu disse, é isso aqui, ó. Aí eu falei, pegue a vara. Peguei uma vara, dei para o pintor e falei, mede meu cúbito. Já que eu sou responsável por essa obra, Deus mandou fazer, mede o meu. Sim. Aí ele mediu. Deu 47 centímetros. Pegou uma régua e pôs 47, 47, 47. Catou essa régua e encostou no muro. Quando ele encostou, deu 5 côvados, né? Sim. Exatamente 47, 47. Não sobrou 1 centímetro embaixo, nenhum em cima. 5 medidas do meu côvado estavam no muro. 5 ministérios, 5 pedrinhas. Eu fiquei tão impressionado. E ele também, um olhou para o outro e falou assim, não é possível. Isso é... Nem sobrou, nem faltou. Nem se fosse 47,5 ou 46,5, não dava certo. Olha aí. Não Eu sobra, chutei, eu nem falei para ele falta, assim, né? faz o côvado do Léo aqui. medidas. Eu ia falar, faz o seu côvado. Na hora que eu fui falar o seu, eu falei, não, você é só o pintor. Ainda é um homem de Deus, é claro. Sim. Mas veio no meu coração, mede o seu. Você agora, essa obra você que está fazendo é pela sua medida. Agora eu te convido, participa. Manda uma pedra também. Não fica de fora disso, não. Vamos fazer esse muro juntos e talvez profetizar que haverá um realinhamento de todas as medidas, de Amém. tudo que a gente fez, que o Senhor nos dará uma oportunidade através de uma pequena oferta, de uma pedra talvez, para ajudar a construir dentro da medida aquilo que o Pai falou. Eu errei, eu fiz coisas fora de medida e muito feio, gente, muito ruim. E não é barato reconstruir. É desperdício, é tempo, é dinheiro. Mas o Senhor, o mais importante é que tudo saia conforme a medida de Deus, conforme a vontade de Deus. Ele não vai vir habitar enquanto não tiver restaurado todas as coisas. O tempo da restauração de todas as coisas. E restaurar significa trazer tudo na medida original. Aleluia. Como Que Adonai ordenou. Como Adonai Ordenou. Sivá ordena. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Eterno que nos está dando essa porção e com ela a unção. Senhor, que a unção da Paraxá,
que foi liberado agora, seja liberado sobre a terra, Senhor. Para que o povo sinta a mesma emoção, a mesma generosidade, a mesma dadivosidade, a vontade de entregar e fazer a tua obra sob a medida correta, Senhor. Pai, que os anjos já estão passando para ferir tudo que foi feito na terra. E eu sei, Pai, assim como minha obra estava fora de medida, assim também muitas podem estar. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de corrigir. E eu quero, Senhor, te fazer um apelo. Toca no coração dos generosos. Toca no coração dos que têm nadiv, que têm espontaneidade, para que possam, ó Deus, trazer a obra, trazer, ó Deus, uma oferta para este muro. E eu não falei essa paraxá por causa disso, é que coincidiu, Jesus. O Senhor sabe que eu não misturo duas coisas se o Senhor não falar, Senhor. Eu não estou utilizando a sensibilidade do povo para arrancar algo a mais. Não, Senhor, até aqui o Senhor nos permitiu pagar quase que sozinhos, Pai. Com 2 ou 3, com alguns pequenos voluntários apenas, Senhor. E essa é a primeira vez, Senhor, só e somente para essas pedras é que estou abrindo o coração com o teu povo que está online agora, para que possa, Senhor, colaborar e enviar, Senhor, uma oferta de coração para eles serem elevados. E o lugar onde essas pedras serão colocadas é no ponto mais alto, é sob os muros, Senhor. E eu sei que nas portas desse muro estarão as pedras com o nome dos apóstolos e das tribos, Pai. Como na Nova Jerusalém, que 12 portas tem, assim também, Senhor, esse muro com 12 portas que está sendo feito, terão os nomes daqueles, Pai, que nesta geração realinharam com o Senhor e querem um coração generoso. Eu te peço, Senhor, libera sobre o Brasil a generosidade. Libera, Senhor, as ofertas que vão subir e levantar o ofertante para a audição do Espírito, para a presença do Senhor. E o Senhor habitará nesses ofertantes, porque eles são os verdadeiros santuários que estão sobre a terra. E juntos, tecidos, como Nelma disse, unidos um ao outro, formaremos o grande tecido, a grande cobertura, as grandes cortinas do tabernáculo onde Yeshua habita, Senhor. Pai, que todo material de oração, de oferta, ações, evangelismo, bondade, amor, tudo que a tua igreja está entregando ao Senhor, sirva para o tabernáculo perfeito onde Yeshua descerá com a sua segunda vinda e habitará em glória. O tabernáculo, até que o tabernáculo de Deus esteja com os homens, como diz Apocalipse 11, Senhor. Que o tabernáculo eterno possa descer e manifestar nas ações e nos corações humanos, em nome de Yeshua, até que a sua glória habite nessa terra e encha ela como as águas enchem o mar. Assim ajuda-nos a construir essa Mishkan, nesse deserto chamado Brasil, que é terra que o Senhor avivou, plantou nela um jardim e coloca nela o seu tabernáculo eterno e para sempre. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia.